anos de idade e aqui nesse vídeo eu vou te explicar como esse plano revolucionou a economia do Brasil, salvou a economia do Brasil, revolucionou o pensamento econômico e apontaram talvez algumas críticas que fazem a ele muitas das vezes sem fundamento. Mas antes disso, eu sou Daniel Pereira, economista desse canal, pós-graduando em ciência de dados, e a minha intenção aqui é te levar a economia baseada em fatos e evidências e não nos palpiteiros de rede social que a gente vê por aí espalhando senso comum. Enfim, para começar, o pensamento sobre a grandiosidade do Plano Real e como para muitos ele foi digno até mesmo de um prêmio Nobel de Economia, eu vou tentar facilitar muito a tua vida aqui, desse pensamento mais complexo, mas vou ilustrar ele com uma frase de uma opositora ao Plano Real, economista do PT e à época deputada federal pelo PT, que soltou a seguinte frase: se o plano der certo, vocês ganham o prêmio Nobel de Economia. Se o plano der errado, vocês voltam para Harvard e nos deixam em paz. Maria da Conceição Tavares. Essa economista do PT que fica muito famosa nas redes sociais nos dias de hoje. Bom, essa frase da Maria da Conceição Tavares ilustra muito bem a situação que o Brasil se encontrava e como dar cabo dessa situação era tão complexo ao ponto de quem conseguisse era digno de ganhar o prêmio Nobel de Economia. E nesse ponto ela não estava errada. Ela estava errada em não apoiar o plano, mas de fato, nesse ponto ela não estava. E por quê? A gente precisa ressaltar aqui que o Brasil ele é o primeiro país na história do mundo a sofrer um processo hiperinflacionário sem estar passando por um período pós-guerra. Ou seja, na história do mundo, todos os países antes do Brasil que tiveram problema em hiperinflacionário, eles vieram oriundos de algum pós-guerra. Seja ele de uma das duas grandes guerras mundiais, seja ele por guerra civil. Mas, de fato, nenhum país, a não ser o Brasil, tinha sofrido processo de hiperinflação sem estar num processo pós-guerra. Isso posto, essa era a complexidade do Brasil. Você não tinha um background de soluções para tentar solucionar o Brasil, para resolver o Brasil. Era uma inflação única. Logo, se era uma inflação única e a causa era única, o remédio também era novo, era único. Não tinha como reproduzir os outros remédios que fizeram nas outras, como congelamento de preços e que de fato tentaram fazer no Brasil e não solucionaram. Além disso, a gente precisa ressaltar que o Brasil, na história do mundo, ele é o país com o maior período de problema com inflação. São basicamente 16 anos de um problema inflacionário, que dentro do acumulado desses quase 16 anos, a gente tem uma inflação acumulada de mais de 12.000%. Nos deixando assim no recorde da história como o segundo país que mais teve inflação na história do mundo nesse período de 16 anos acumulados. Para vocês terem a noção, nos últimos 12 meses antes do Plano Real, o Brasil vinha de um período de mais de 2.400% de inflação. Ou seja, aquela inflação que a gente teve no período da pandemia de 13% ao ano era basicamente a inflação de um dia no Brasil. A situação do brasileiro era o seguinte: a desigualdade social aumentava gigantescamente, pessoas acabavam perdendo acesso à carne, pessoas muitas das vezes pelas suas condições financeiras, pela desigualdade social e por não ter mais acesso às coisas, não queriam mais viver e acabavam desistindo da vida literalmente. O desabastecimento tomava conta da nossa sociedade e a situação do Brasil era tão grave que o Brasil decretou moratória da dívida, ou seja, o Brasil não tinha mais condições de pagar as suas dívidas, os empréstimos que eles faziam. Logo, ele deu calote e foi visto internacionalmente, o investimento do Brasil escapou. A nossa economia estava em frangalhos, estava em ruínas e ninguém conseguia solucionar. O Brasil já estava indo para o 8º plano ou para o 8º padrão monetário, ou seja, para a sua 8ª moeda, porque todas as outras 7 tinham se esfarelado na história, não funcionavam. E o Brasil, nos últimos 6 anos, tinha passado por 5 planos econômicos e nenhum deles tinha conseguido solucionar a nossa situação. E aí vem a galera, chamada por Fernando Henrique Cardoso, com ideias inovadoras ou as que não eram inovadoras porque tinham sido aprofundadas. Então, exemplo,
Eles vinham com um sistema bimonetário para solucionar a nossa economia, um sistema bimonetário de transição com uma moeda, basicamente, hoje a gente chamaria de uma moeda digital, que ela seria ancorada ao dólar, seria uma moeda de transição chamada URV, que só funcionaria como uma unidade de conta e uma reserva de valor com uma aplicabilidade de economia comportamental, mas só que para esse vídeo a gente não vai conseguir explicar muito bem. Isso tinha sido testado antes na Hungria, se eu não me engano, e o problema que na Hungria isso ajudou a levar a hiperinflação. No Brasil isso ajudou a solucionar a hiperinflação. O Plano Real também vem com o pai nos 3 primeiros meses de início da equipe, com um plano de ação imediata que visa fazer uma reforma fiscal pequena para trazer uma estabilidade, para afogar o caixa do governo, para trazer uma credibilidade maior, mas ao mesmo tempo criando um fundo de ação social emergencial. Ele vem reformando uma série de coisas. O Plano Real ele vai fazer uma reforma institucional no Brasil, vai fazer uma reforma financeira e bancária e vai fazer uma reforma fiscal e vai criar uma série de leis para trazer estabilidade para a economia brasileira. O país ele estava tão afundado numa hiperinflação que os bancos já funcionavam numa lógica hiperinflacionária que quando veio o Plano Real, basicamente 100 bancos quebraram no Brasil porque eles não eram bancos saudáveis. Eles se alimentavam da hiperinflação e não estavam preparados para uma economia estável. E aí, qual talvez seja o grande legado do Plano Real? O grande legado do Plano Real são basicamente os seguintes: não há crescimento e desenvolvimento econômico que gere um melhor bem-estar para a sociedade, que não tenha... É impossível isso acontecer se você não tiver uma estabilidade macroeconômica. O Plano Real vem trazer estabilidade macroeconômica. O Plano Real vem garantir o poder de compra das famílias, a fim de diminuir a desigualdade social, melhorar e estabilizar a economia e começar um processo de redistribuição de renda. A gente precisa lembrar aqui que Bolsa Família, ele é oriundo desse período e só conseguiu crescer e cada vez se expandir por causa anteriormente da estabilização macroeconômica que é dada pelo Plano Real, que ele é basicamente a junção de projetos que são desse período, como Bolsa Escola, Auxílio Gás e tantos outros. Luz para Todos é oriundo do Luz dos Campos e esses avanços sociais eles só conseguem através da moeda. A gente precisa lembrar que o maior gerador de desigualdade social é a própria inflação. Então, controlar e trazer a saúde à moeda é ponto essencial para diminuir a desigualdade social no Brasil. E aí a gente vai ver, diversos estudos mostram que hiperinflação diminui acesso à educação, que hiperinflação diminui várias coisas. Enfim, o vídeo está ficando muito longo, mas uma das críticas que se dá ao Plano Real é que ficou muito tempo com a moeda valorizada. E isso levou a um processo de desindustrialização do Brasil. A gente precisa discutir isso a fundo. No entanto, nenhum economista, nenhuma equipe de economistas, como diria Gustavo Franco, conseguiu até hoje mostrar qual era um caminho melhor e qual era um outro caminho alternativo para fazer o que o Plano Real fez pela nossa economia. Nenhum economista, nenhuma equipe de economistas conseguiu até hoje apresentar um outro plano que poderia ter substituído o Plano Real. Não existe. E é por isso que ele é um marco na nossa história, porque hoje, facilmente, se a economia do Brasil não tivesse sido ajustada no Plano Real, hoje, com certeza, a gente estaria numa situação pior do que uma Argentina. A gente era um país que estava empobrecendo novamente. Ainda não é perfeito e não é culpa pelo Plano Real, mas eu vou fazer diversos outros vídeos explicando porque diversas políticas públicas no Brasil, feitas de forma errônea, nos levam a não ser um país rico. Mas enfim, para não ficar muito longo, esse é o vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.